Vamos falar sobre diversidade, que é um assunto que está na moda, está em pauta, e é impossível falar sobre diversidade sem falar sobre discriminação, sem falar sobre preconceito e principalmente porque tudo isso está ligado, mas a motivação dos movimentos, o que eles estão pleiteando é correto? Será que a gente tentar tratar o efeito e não a causa faz algum sentido? Essa é uma questão bastante complexa e difícil, né? Quando a gente toca num assunto que é tão sensível, né? E afeta as pessoas de forma distinta. Mas será que o ponto de tratar, quando a gente está falando de discriminação, seja ela religiosa, social, política, racial, de gênero, será que faz sentido a gente ter uma discussão tão firme com relação a tudo aquilo que está errado e falando que está errado, sem ter um direcionamento, sem ter uma estratégia de ataque na raiz de onde isso ocorre? Porque vamos traçar um paralelo com a questão do nazismo ou com a Ku Klux Klan. Por mais que isso seja chocante e a sociedade condene esse tipo de comportamento, ele sobrevive de forma latente, porque volta e meia você vê algum assunto, alguma reportagem, alguma notícia que coloca em foco grupos, né? Ainda que pequenos, mas grupos que ainda sustentam essa ideologia nazista, né? Ou da Ku Klux Klan. Ainda existe isso, né? E às vezes de forma velada você tem mão de obra escrava ocorrendo ainda, a despeito de tratar de uma raça em especial, né? Porque a gente está falando, normalmente a gente associa todo o processo de escravidão com a raça negra, mas os índios também foram escravizados e a gente percebe no mundo que ainda existe esse assunto, ele ainda é notícia. Então, às vezes eu fico pensando muito e refletindo o quanto a gente conseguiu evoluir sobre esse assunto e o quão eficientes são as soluções que estão sendo adotadas quando a gente continua tendo a sujeira varrida para baixo do tapete. E qual é a alternativa quando eu tenho um pai que ele é a favor da discriminação, né, e do preconceito? Como que eu impeço esse pai de passar este conceito para um filho? Como que eu impeço? Como que eu impeço a propagação de algo como se fosse uma doença? Porque isso é necessário. Assim, a vacina para esse assunto é que vai corrigir este assunto. Não hoje, vai corrigir ele lá no futuro, lá na frente. A hora que todas as crianças, a hora que os jovens e a juventude estiverem vacinadas contra esse tipo de visão, de mentalidade, quando ela deixar de estar latente, deixar de ficar adormecida e só por questões éticas, né, e políticos-sociais, as pessoas não demonstram, mas elas guardam esses conceitos, esses preconceitos consigo, a gente vai continuar tendo esse preconceito, a discriminação, né? E a diversidade não vai ocorrer. A sociedade, ela é feita de panelinhas, isso é uma coisa comum. E essas panelinhas são panelinhas sociais, elas existem na sociedade em diversos segmentos, por diversos fatores. E são esses fatores que precisam ser tratados para que a gente possa falar de diversidade com a sensação de ter uma solução ou de caminhar para uma solução. Porque hoje falar disso é simplesmente chover no molhado. Então, assim, para aquele momento de reflexão, eu sempre me pergunto e pergunto para vocês:
O quanto disso está sendo tratado? Você acha que isso está sendo tratado? Fala para mim.